Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês todos que nos assistem de tarde ou de noite. Uma boa tarde, uma boa noite. E todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, nossa gratidão por estarem nos assistindo, curtindo o que fazemos, porque nós só temos uma intenção, meu povo. Uma. Para gaúchos e para catarinenses e para brasileiros em geral. A nossa intenção é um Brasil livre, um Brasil independente, um Brasil com um dicionário, quer dizer, não, um judiciário nos conformes, como tem que ser, com togados que tenham passado por cátedras de juízes, que tenham experiência, que não tenham partido político, que não tenham preferência. Eles têm que ser completamente isentos. Não podem condenar ou absolver por causa de religião, por causa de partido, por futebol, de qualquer outro tipo de simpatia. Não. Um juiz tem que ser provecto, tem que ser vertical. E assim que nós sonhamos com o judiciário, porque era a nossa força, foi a nossa força, porque ali estava amparada a nossa Constituição. Hoje não dá para dizer nem que nós temos Constituição, porque não temos. Temos, mas não está sendo usada, não estão dando o devido valor para ela. Aliás, já jogaram na lata do lixo há muito tempo. Então, nós queremos também partidos políticos mais saudáveis. Nós queremos pessoas que gostem de produzir, que gostem de aplaudir quem produz, que goste de plantar, que goste de criar. Enfim, trabalhar em indústria, em qualquer profissão liberal, seja engenheiro, arquiteto, advogado, médico, enfim, economista, qualquer uma profissão, que seja gari, que seja ascensorista, não importa, todas as profissões são dignas, menos aquelas, né, que usam da mentira para chegar lá e depois roubam. E não vão para a cadeia, porque a gente sempre soube que o lugar de ladrão é na cadeia. Então nós sonhamos com esse país, né, verticalizado, porque hoje ele está tombado. Essa é a verdade. Nós não temos mais um amparo legal, não temos amparo nenhum. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, isso vale. Quem é amigo, compadre, isso é só nas ditaduras que acontece. Tem tudo. E para quem for contrário, quem tiver pensamento diferente, mesmo que seja um bom pensamento, mas seja diferente, então há os rigores da lei. E assim nós não queremos mais, nós não aguentamos, estamos por aqui. E eu fico muito agradecida porque eu venho batalhando há muitos anos e venho sentindo principalmente agora nos últimos tempos, sentindo assim que está vendo aquele despertar, que o número daquelas pessoas como é que indiferentes, muralistas, militantes, quer dizer, estão em cima do muro e pende para um lado ou para outro, nem vou falar esquerda e direita, pende para um lado para outro de acordo com a sua conveniência pessoal, sem nunca pensar no todo, sem nunca pensar no coletivo. Então, mas nossos partidos estão cheios disso aí. Tem deputados, senadores e vereadores nas câmaras e prefeitos, enfim, que se elegem com a bandeira da direita, que é a bandeira do conservadorismo, que é a bandeira do trabalho, da educação, da saúde, da segurança, de tudo que é bom e que presta. Se elegem com esse discurso porque é bonito, mas é bonito porque é bom. Agora, eles não vêm sob esse prisma. Escolhem essas bandeiras, como nós temos muitos nomes que a gente até desconhece. Há poucos dias um foi ejetado do partido pelo nosso líder Bolsonaro, porque é ladrão, porque é corrupto, que vota com esse governo, que também tem essas mesmas qualidades. Então, mas hoje é um dia assim, bem especial. Estou feliz com esse retorno, porque aqui em Bé nós estamos levantando a direita, nós estamos assim com a proposta de levantar o conservadorismo e a direita em todo o litoral norte. Chega de esquerda.
Porque nós temos agora, por exemplo, 2 vereadores que eu conheço, que eu saiba, 2 vereadores de direita em todo o litoral norte. Tem quase 300 mil eleitores, um pouco mais, quem sabe, e prefeitos também, não tem nenhum de direita. Às vezes até se elegem com essa bandeira, mas depois se acomodam, né? Aí depois eles ficam numa boa e só fazem o que não deveriam fazer, ou não fazem o que deveriam fazer na defesa dos interesses do povo que os elegeu. Então, eu pedi muito para vocês, se fizeram ou não fizeram, eu não tenho certeza, não tenho como comprovar. Mas pelos resultados, eu acho que vocês atenderam o nosso pedido e atenderam o pedido de todo mundo que não vota, que não é senador e que não pertence à Comissão de Justiça no Senado, para que hoje, que seria votado na CCJ do Senado, na Comissão de Justiça do Senado, seria a nova lei eleitoral, que assim como ela está, não serve para nada. É como não ter eleição o ano que vem. É melhor a gente cruzar os braços, Deus o livre, tomara que isso não aconteça, mas temos que cruzar os braços, porque vai ser mais do mesmo, nós seremos de novo tapeados nos 2 lados, nas 2 faces, e continuaremos nesse chororô que a gente está hoje. Então, estamos fazendo isso porque nós gostamos, porque o Brasil precisa. Tem tanta gente que gostaria de estar fazendo o que eu faço, mas porque é mais jovem, porque não tem filho pequeno, porque não pode por causa em função do próprio casamento, ou da profissão, porque não se aposentou ainda, e gostaria de estar fazendo o que eu faço. E quando eu sou criticada pelo que eu faço, eu digo, meu Deus do céu, tinha que haver, no mínimo, alguns milhões mais de militantes que nem que eu, porque aí nós não estaríamos nessa situação. Nós somos, né, a voz do povo que não tem voz. Nós não temos tribuna também, mas dentro das limitações, ou não, né, que a internet propõe, porque a internet é universal. Se tiver um brasileiro lá de Portugal, eu cansei de fazer, né, fiquei meses lá fazendo o programa direto de lá, mas em qualquer lugar do mundo houver um brasileiro, podem nos assistir. Nós, que eu digo, é toda a direita que fala a favor do Brasil e dos brasileiros, é lógico. Então, estou bem feliz, porque a CCJ não votou, mas não sou maluca. Eu estou feliz porque ela estava com todos os indicadores para que votaria a favor de como está escrito, significa não ter eleição ano que vem, porque vai ser enxugar gelo, vai ser mais do mesmo, outra vez, e não vai adiantar, por mais campanha que a gente faça, por melhores que sejam os nossos candidatos, não vai adiantar, porque a gente vai perder o mané outra vez. Seremos manés outra vez, segundo aquele sinistro que já está querendo se aposentar, tem gente, não vai deixar aquele salário de mão, deixar nada, leva tudo para casa, e ainda quer uma embaixada na Europa. Mas apesar de ser uma função de carreira, vai depender do presidente que for eleito o ano que vem. Porque senão ele não vai esquentar banco em lugar nenhum. E se a Magnitsky pegá-lo, aí que vem não vai mesmo. Não vai ter nem jeito, nem como viver por lá. Vai ter que ficar aqui, né? Não pode mais nem ter conta. Vai ser uma coisa, não sei, não quero saber porque não me interessa, só quero que eles sejam punidos. Sejam, porque nós já fomos punidos demais. Nós temos mortos nessa luta. Nós temos gente presa, inocente. Mulher que toma uma estátua com batom e está presa, condenada a 14, 17 anos, já nem lembro mais. Nós temos mulheres da minha idade, doentes, em cadeira de rodas, lá, presas. Simplesmente porque estavam, como eu estive tantas vezes, lá em Brasília, numa manifestação, sem a intenção de derrubar nenhum governo, só a intenção de mostrar para os poderosos como é que o povo pensa. Através da nossa atitude pacífica, maioria rezando com Bíblia na mão, enrolados em bandeira, não deixando nem sujeira no chão, uns movimentos maravilhosos, magníficos. Então, essas pessoas estão castigadas. Está rolando um papo na internet que ontem
morreu mais um. Ele próprio tentou contra a sua vida, na palavra aquela que eu não posso pronunciar. Aliás, é bom que nós pronunciemos. Não por causa da censura, mas porque dizem os psicólogos, os entendidos, que pode induzir a outras pessoas a querer fazer o mesmo. Mas já temos o Clesão, que morreu do coração, infartou, doente, sem assistência. Qualquer preso tem direito à assistência médica. Se é boa ou não é, não sei, porque a nossa aqui, por exemplo, não sou presidiária, e a assistência do SUS aqui em Bé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma médica que conheça, a gente falar uma médica, porque médico eu não sei, não conheço nenhum, mas uma médica que conheça, que olhe pra gente e já saiba o que tá, o paciente está precisando, mesmo sem fazer os exames, eu só conheço uma aqui. Só conheço uma. O resto, sabe, quase tanto quanto eu. E olha, eu não fiz medicina. A única medicina que eu fiz foi a legal no curso de Direito. Mas eu sou informada, eu leio, eu pesquiso. E sofro como cliente dessas pessoas que saem dessas faculdades que estão derrotadas. Principalmente as federais, que eram as melhores. Bom, mas voltando, né, ao assunto aquele da CCJ. Já não foi pacífica a coisa, porque se não tivesse havido a pressão da sociedade, e houve, graças a Deus, se vocês não tivessem mandado para lá os e-mails e telefonassem e fizessem qualquer coisa, barulho, claro que eles não vão ler nada, mas os assessores leem. Olha, a tendência é essa, o povo não quer. Então, quem não vai concorrer à eleição agora esse ano, tá tranquilo, mas quem vai concorrer tá com as barbas de molho, porque eles não voltam. Continuarem mandando contra o povo, não voltam. E é isso que nós estamos ensinando, exigindo que a população acorde e faça isso. E graças a Deus a gente está tendo respostas positivas. Volto a repetir, porque eu tenho muito orgulho disso, porque participei de tudo isso. Já tivemos vitória nos conselhos tutelares, depois nas prefeituras e nas câmaras, menos aqui no Litoral Norte, mas no resto do Brasil, sim. O Litoral Norte tem sido atípico. E é isso que nós queremos mudar. Nós estamos com uma campanha aqui de varrer a esquerda do Litoral Norte para transformá-lo num lugar muito melhor para se viver, com muito mais possibilidades de emprego, de que as pessoas sobrevivem aqui com dignidade, mesmo que não sejam ricas, mesmo que não estejam aqui veraneando. Quem trabalha aqui merece toda assistência. Nós merecemos, inclusive, a água, na melhor qualidade. Então, há um projeto, porque o dinheiro que tinha para prevenir isso aí, né? O gato comeu, o gato. Então, Xangri-Lá, Capão, grandes cidades vão lançar seus dejetos na nossa lagoa aqui em Imbé, bem na fronteira com Atlântida Sul, que pertence a Osório. Então, vocês vejam assim, que a situação precisa mudar. E também votar em candidato que é lá, só um exemplo, é meu lado, é minha zona, é a minha região, mas vou usar como exemplo. É de lá, vem aqui, faz campanha, fala bem, é bonito, é inteligente, é capaz, mas depois ele pega os votos aqui, quase nunca tem candidato local, tem os que se dizem, mas não são. Então, pegam os votos daqui e nunca mais voltam. Quanto muito uma vez por ano, ou uma vez ou duas por mandato, e se reúnem em almoços fechados, assim, com as lideranças, enfim. Então, nós não queremos isso. Nós queremos prata da casa. Estamos batalhando por isso. Se não der, tudo bem, a gente vai continuar tentando. Mas todas as chances, né, todas as possibilidades existem. Tanto para que não se ganhe, como para que se ganhe também. Então, lá na CCJ não foi votado o Código Eleitoral. Não foi. Por quê? Porque eles não foram lá, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, eles foram. E deu briga. E ficou muito caro ficou a posição e o pensamento dos senadores, porque eles estão refletindo o pensamento dos eleitores, que são contra a votação desse código assim como ele está, a menos que
ele seja votado, seja aprovada uma emenda do senador Magno Malta. E é isso que nós estamos pedindo para você. A notícia boa é que eles não chegaram a um consenso, portanto, houve muita discussão, tá tudo na internet, e ficou marcada para quarta que vem. Então, nós temos mais uma semana para ir atrás deles e continuar dizendo, muito bem, não votem, esse não pode ser aprovado. Nós queremos eleição limpa, decente. Nós não somos Venezuela ainda, graças a Deus, e nunca seremos. Se depender de você. Porque não adianta, né, meia dúzia gritar na Câmara, meia dúzia gritar no Senado, dúzia e meia gritar pelo resto do Brasil, se o povo inteiro que é de direita, o brasileiro é de direita, o brasileiro é conservador, todo mundo gosta de ter o seu emprego, gosta que seus filhos estudem, gosta de morar numa boa casa, gosta de ter bom carro. Isso aí, na linguagem dos esquerdistas, isso aí, eles são contra, porque é o regime capitalista. Só que eles são tão hipócritas, tão falsos, que eles são contra o capitalismo para nós, para nós, tá bom? Para eles não, para nós sim. Capitalismo é ruim para nós. Nós temos que ser todo mundo igual, todo mundo ignorante, todo mundo sem segurança, todo mundo sem comida, sem dinheiro, com salários pequenos. Mas eles, principalmente os que representam o povo, tanto na Câmara quanto no Senado, eles estão assim, ó, fazendo de tudo para usarem as benesses do capitalismo. Comunismo para nós. Eles que são comunistas vivem como capitalistas. Prestem atenção. Mas eles querem que nós, que não somos comunistas, vivamos numa sociedade igual, porém nivelada por baixo. Igual, quanto mais igual for a sociedade, nunca vai ser completamente igual. Mas quanto mais igual, quanto mais pessoas estiverem bem-sucedidas e se realizando nas suas profissões, na sua vida, mais democrático é o regime. Agora, esses assim, ó, que só meia dúzia, ou dúzia e meia, se beneficia, tem viagens de avião luxuosíssimas, tem hotéis luxuosíssimos, tem grifes maravilhosas, espetaculosas, completamente fora do nosso alcance. Então, aí, esses aí, nessa forma, eles gostam de ser capitalistas. Mas na hora de discursar, na hora de pedir voto, eles são da esquerda. Aí tem aquele discurso fajuto, aquele discurso falso. E vocês já estão acostumados, pelo vejo, então já estão começando também a ficar por aqui. Quer dizer, pelas tampas, né? Bom, mas esse assunto já da CCJ, eu tenho que cuidar do tempo. Esse assunto da CCJ, graças a Deus, fizeram mais uma semana para respirar, para pressionar o Senado, por favor, não esqueçam. Façam. Hoje é recém-quarta, né? Façam isso. Façam isso, porque os beneficiados seremos nós, os brasileiros. Nós precisamos uma eleição limpa, que a gente está sujeito a perder, porque não. A direita quer ir para ganhar. Ninguém entra numa competição dessa natureza para perder. No entanto, nós podemos perder. Numa eleição limpa, essa eleição não foi limpa. E o Bolsonaro, mesmo assim, aceitou. Nós é que não aceitamos. Bueno, essa foi a primeira notícia boa. A segunda notícia boa é que a casa começou a cair. E caiu feio, um tarifaço. Eu não sou louca, sou brasileira e sei que isso aí vai nos prejudicar. Vai. Mas a gente já está mesmo, né? F. A gente agora, pelo menos, está vendo que eles também estão entrando na mesma N que nós. Por coisas que eles, falcatruas que eles fizeram, maus comportamentos, xingando, mandando um aqui para lá, vai tomar aqui, vai tomar lá, chamando como hoje, aquela que dizem primeira não sei o quê, que ela não é. Ela já gritou, tinha um presidente da Indonésia, eu acho, chegando lá no Senado, o presidente, sei lá, lá em Brasília. Me pareceu o corredor, aquele que liga a Câmara, o túnel, aquele que liga a Câmara ao Senado, mas também não tenho certeza. E aí alguém gritou, não é, a questão aí do tarifaço, que o Trump lascou no Brasil,
por causa das perseguições, perseguição às bruxas, como ele disse, para o Bolsonaro, a família dele, todos nós que torcemos pelo Bolsonaro, eles viraram o Brasil de cabeça para baixo e, por causa das burradas, das sujeiradas que eles estão fazendo, eles são punidos, nós junto. Mas isso é passageiro. Isso não vai ficar muito tempo, porque eles não vão se aguentar, eles não vão se sustentar, porque virão mais punições e eles caindo fora, cai fora essas ideias podres, malévolas, que estão infectando o nosso sistema de vida, estão acabando com a nossa democracia. Então, eu sou, nessa medida, por exemplo, um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul, não vou dizer o nome dele, lida com aço, vocês já devem imaginar quem seja, trabalhou para quem? O Cachaça. Fez pressão, botou dinheiro em cima da campanha, e agora está com uma cara de tacho. Porque agora o que ele vende é uma das primeiras coisas que vai ser prejudicada com esse tarifaço de 50%. Não sabe se comportar, não sabe governar, mas eu estava dizendo, falaram nesse negócio aí do tarifaço, e aquela falou, gritou, a gente ouviu ela gritar, onde é que estão meus vira-latas? Depois ela se desculpou, que ela não estava se referindo ao Trump, que ela não estava se referindo para ninguém, a ninguém, não era o STF, nem a classe política, ela estava se referindo a nós, então, vira-latas para essa vagaba, somos nós. Vocês entenderam? Por que a gente quer mudar esse status quo? Não dá para continuar, não dá para continuar, não dá. Mas agora eu vou te falar de um terceiro assunto que aconteceu ontem, não, foi esses dias, na Câmara de Vereadores de Imbé. Bom, eu vou contar o que aconteceu e depois vocês prestem muita atenção a respeito do que eu vou falar sobre esse assunto, tá? Para não colocarem na minha boca palavras que eu não disse, ideias que eu não tenho. Bom, uma vereadora de Imbé, nem sei qual é o partido dela, não a conheço pessoalmente, mas sei que ela só se elege porque, eu digo só porque ela se elege, a tese dela é sempre essa, eu que sei desde que cheguei em Imbé. A defesa da vida animal. Ela defende os cães, ela tem uma ONG que... ONG é uma palavra que me arrepia, né? Mas é uma que ela tem ali, um brechó, enfim, para sustentar aqueles cães de rua que não podem... Enfim, o que ela faz é muito bonito. E muita gente gosta, tanto que ela é reeleita já faz alguns anos. Ela estava, coitada, fazendo um apelo lá na Câmara e pelas cadelas que precisam de fazer, como é que é? Castração, e blá, 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 e estava emocionada fazendo esse pedido. O que eu não entendi direito é que alguém, de repente, disse assim, não sei se ela se dirigiu para ele em um determinado momento, e o filminho não pegou, não sei. Perguntei para um vereador, mas ele também estava lá, só quando ele ouviu as palavras do colega, que ele se horrorizou. O cara disse, eu ri tanto, quando minha amiga ligou, eu ri muito. Porque eu achei engraçada a situação. Eu fui ver a imagem, estava essa moça, essa senhora, a vereadora Virna, parece que é o nome dela, falando, fazendo a sua petição lá, em defesa dos animais, que é para isso que ela está eleita e é para isso que ela faz. Nada contra. Eu não faria. Mas não tem nada contra os bichos, mas eu sou mais dedicada às pessoas. E fiz essa dedicação às pessoas e até aos animais, quando necessários, quando eu fui vereadora. Mas hoje não sou mais. Mas ela é, e é eleita para isso. E está fazendo o seu papel. Aí o cara disse assim, o vereador disse assim, sei lá, eu não sei o pensamento das cadelas, eu não saio com as cadelas. Bom, eu achei engraçado porque a coitada dessa vereadora fez uma cara, como se ela tivesse levado um coice de mula no estômago. E levou, né? Vamos combinar. Os outros vereadores ficaram tudo assim perplexos. Mas e acho errado o que ele fez. Ele não podia ter agredido a colega desse jeito. Se ela tivesse sem noção, falando qualquer besteira, mas não. Todo mundo sabe que ela é vereadora defensora dos animais. Estava ali naquela defesa. E o cara se atravessou desse jeito, assim, ó. Meu Deus do céu.
Então, a minha amiga, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu não sou contra que ela defenda os animais, pelo contrário, acho que alguém tem que fazer isso aí. Já tínhamos deputadas estaduais, né, lá de Porto Alegre, mas se elegeu do Rio Grande do Sul, que era estadual, com essa causa animal. Ela se elegeu mais de uma vez até. Ela era esposa de um ex-prefeito de Porto Alegre, cujo nome não me lembro agora, também não vem ao caso. Então, mas o que me perturbou foi porque essa pessoa que me ligou, ela disse assim, Sara, esse homem tem que ser punido, porque ele fez isso. E ela estava bem afim de que ele fosse castigado, porque ele disse isso. Eu disse, querida, não é essa a nossa luta. Não é essa a nossa luta. Eu pauto a defesa do direito do parlamentar falar o que ele quiser. Quando existe uma Constituição em uso, se ele ofender a lei, a moral, a dignidade, aí isso é crime. Aí ele comete um crime de calúnia, ou então de difamação, que é mais leve, mas ele vai responder por isso quando terminar o mandato dele, porque na tribuna, ali onde ele é parlamentar, e ele está ali para parlamentar, para usar o parlamento, usar a palavra, ele não pode ser punido. Então, vocês vejam bem, é por isso que eu disse, prestem atenção no que eu vou dizer. A vereadora está certa, ele está errado, mas ele tem o direito de errar. E vai ser cobrado, com certeza, porque a maioria das pessoas tem cachorro, tem gato, papagaio, essas coisas, gosta de bicho. Eu gosto, mas nem posso ter, nem peixinho. Não tinha peixe, porque peixe não chateia tanto, não há tanto trabalho pra gente. Mas agora nem peixe eu posso ter aqui, porque não tenho disponibilidade, enfim. E está muito caro também. Quem criar peixe em aquário é caro. Bom, mas aí o que eu quero que vocês entendam é que o que nós defendemos, por exemplo, pessoas que pensam como eu, e não é nenhuma novidade. Isso aí já, eu gosto de falar na Revolução Francesa, porque em seguida a gente está repetindo os erros, né? Lá, Voltaire, que é contemporâneo da Revolução Francesa, ele era um grande defensor do direito, da liberdade de expressão. Ele defendia que as pessoas deviam falar. Inclusive, é uma frase famosíssima dele que a gente aprende na qualquer faculdade, principalmente na de Direito, né? Que é o seguinte, mais ou menos assim, ele disse em francês, que ele pode não concordar com nada. Eu estou falando contigo, não posso não concordar com nada do que tu diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. E aí é que eu quero... E essa moça, essa minha amiga que me falou, ela é de direita, ela é conservadora, então ela pensa como eu, pensa como Voltaire. Só que não, ela estava indignada, porque ela também gosta de bichinhos, ela estava indignada querendo fechar a boca do vereador. Isso eu sou contra. Se ele errou, se ele errasse criminalmente, ele ia responder por isso depois do mandato. Se ele fez, né? Azar o dele, deu tiro no pé direito, deu tiro no pé esquerdo, ele não vai ter mais voto na próxima eleição. Mas há de ter muita gente que também gosta, que não gosta de bicho e venha votar nele, justamente por isso. Aí isso eu não sei, não sou, como é que se diz, futurista, futuróloga, não sou. Mas eu estou dizendo as possibilidades. Tem gente que gosta de bicho, vai votar contra ele, não vota mais nele, se já votou uma vez. Tem gente que não gosta, vai virar votar nele. Entenderam? O que eu sou contra é o cerceamento da palavra. Eu sou contra que se proíba alguém de falar, tanto faz na televisão, como na internet, como numa tribuna, principalmente, que é protegida, as tribunas dos políticos eleitos pelo voto, elas são protegidas pela Constituição. Eles têm que ter, melhor, a liberdade de dizer o que pensam. Eu posso não concordar, mas eu tenho que ouvir. Você acha que eu gosto quando eles defecam pela boca, o pessoal da esquerda? Eu não gosto, mas eu não quero que tapem a boca dele. Quero que ele continue falando, que nem eu quero que a mulher do cachaça continue falando. Ela abre a boca, só diz asneira,
só faz besteira, só fala besteira. Para nós é bom. Prova o quão desmilinguida moral, intelectual, espiritualmente, não vale, né? Pouquíssimo. Enquanto que nós temos uma primeira-dama, sempre tivemos, durante 4 anos, e eu não gosto de dizer, mas ela é. O marido dela não é mais presidente, que é a Michelle, que é uma mulher espiritualizada, uma mulher de fé, uma mulher que acredita em Deus, uma mulher fina, elegante, sabe se comportar, sabe falar. Eu tenho um carisma bárbaro, eu já estive com ela mais de uma vez. É carinhosa, é atensiva, é tudo de bom. Agora a outra, olha aqui, ó, seu fulano, vai te... Mas ela disse para o Elon Musk. Agora hoje nos chamou, ou chamou o Trump, não sei, de vira-lata. Né? Isso aí, mas ela tem o direito de falar isso. Eu quero que ela fale. Eu quero que ela mostre que ela é. Porque já chega de esquerdista mentiroso, safado, que não diz o que pensa, não faz o que promete. E isso aí deixa o eleitor assim meio perdido. Mas ele é tão bom, o discurso dele é tão bom. Às vezes não. Às vezes o discurso é bom, mas não corresponde à realidade que ele demonstra através das suas atitudes, através dos seus votos, através dos projetos que apresenta ou dos projetos que ele derruba com seu voto. Entenderam? Então, eu consegui hoje ficar quase dentro do meu tempo e quero dizer que esse episódio de Imbé, achei ele muito interessante. Primeiro, uma parlamentar está defendendo, está cumprindo com as suas promessas de campanha. Isso é lindo. Não sei nem o partido dela, mas ela se propõe a defender os animais e defende. Tudo bem. O outro não gosta de cachorro? Fica quieto. Ou diz não diz uma coisa, uma grosseria. Por que ser grosseiro com a colega? Mas é um direito que ele tem de ser grosseiro, mal educado, indesejável. É um direito. Se for crime, ele vai responder depois do mandato. E se não for, ele também vai responder depois do mandato, porque aí, como ele deu tiro nos pés, não vai ter voto. Já teve pouco voto para essa eleição. Só subiu, ascendeu, que se diz, subiu, para a Câmara de Vereadores de Imbé, porque o prefeito, usando uma engenharia política, que se faz muito entre executivo e legislativo, para proteger os partidários, pega uns quantos vereadores, leva para a secretaria, para um cargo, para... Então, cada vacância, cada cadeira lá que fica vaga, eles puxam um suplente. E esse aí é 4º ou 5º suplente. Mas isso não desmerece o fato dele estar lá. E também não desmerece o fato de ele dizer o que ele quiser dizer. Tem que dizer se quiser dizer. Vai mostrar para o teu eleitor quem tu é. Isso aí tá certo. É um direito que ele tem como parlamentar. Por exemplo, uma das coisas que mais me deixa indignada, que me faz sofrer na nossa política, é esse cerceamento de defesa que fizeram de todos os comunicadores, que hoje têm que estar asilados, tem que estar em outro país, longe da sua terra natal, não pode vir aqui porque serão presos, porque falaram o que pensaram. O Daniel Silveira é o caso emblemático. Um deputado federal que não mandou matar ninguém na tribuna, não fez nenhum discurso agressivo, não cometeu nenhum crime que fosse passível de uma punição, de uma pena, de um processo penal. Não. Mas simplesmente porque uma pessoa que manda no Brasil não gostou do que ele disse. Ele não disse para agradar nem para desagradar aquela criatura, mas a criatura se ofendeu. Ele está preso. Acho que agora até está solto. Mas ele foi anistiado pelo Bolsonaro enquanto presidente. Acabaram com a anistia que ele tinha dado ao Daniel. Ele voltou para a cadeia. Outro dia foi para o hospital, estava em liberdade condicional, foi para o hospital. E aí registrou lá na tornozeleira eletrônica que ele estava fora do perímetro onde lhe era permitido. Foi preso de novo. E sabe onde é que ele estava? No hospital, uma crise de rins. Tiraram ele dali e levaram para a cadeia. Não ficou nem hospitalizado. Porque ele disse o que um cara não queria ouvir. Isso eu vou lutar, como disse o Voltaire, até a morte. Pelo direito das pessoas dizerem o que pensam. Não dá para botar mal. Não dá. Não é porque eu não gostei do que a pessoa disse que eu pense que ela tenha que ser punida. Existem os mecanismos legais para isso. Então, hoje foi um dia maravilhoso, né? Porque notícias maravilhosas, eu espero amanhã vir com mais notícias boas, que eu não quero ver os outros se ferrar,
não é uma coisa bonita. Mas ver se ferrar, quem está ferrando com um povo de mais de 200 milhões de pessoas, isso dá né, dá um up, dá uma vontade da gente rir, da gente dizer obrigada, meu Deus, obrigada. Nós somos filhos de Deus e nós estamos recebendo o que nós estamos, a resposta pela qual nós estamos, das atitudes contra as quais nós estamos lutando. A gente está lutando contra a ditadura, a gente está lutando contra o sistema de defesa, a gente está lutando pela Constituição, a gente tem milhões de lutas. Não paro nunca. Eu leio, estou sempre lendo, me comunicando, recebendo telefonemas e pessoas né, para me dar mais subsídios, enfim, para comentar, ouvir a minha opinião. Isso é maravilhoso. Então, isso eu adoro fazer. E faço por aquelas pessoas, homens e mulheres, que gostariam de ter essa disponibilidade que eu hoje tenho, em função da idade, em função de outras coisas, para fazer essa parte que é tão difícil para outros, impossível até. Mas não tem problema, sem mandato, né? Sem nada, a gente vai cumprindo. O Adilson, eu, todos os comunicadores. Aí quero parabenizar o Adilson, porque pela entrevista de ontem, com o nosso deputado federal Sanderson, que é um dos melhores, é um dos batalhadores, se destacou tão intensamente que Bolsonaro o convidou, ou exigiu, não sei, democraticamente, que ele concorresse ao Senado. E ele está concorrendo, porque ele é partidário, porque ele é brasileiro, porque ele é guerreiro, porque ele luta. Então, o doutor Sanderson está aqui à nossa disposição. Futuramente, ele vai passar pela convenção e será candidato ao Senado. É um dos bons candidatos. O senador Reis parece que não vai concorrer, já me disseram que não vai, que seria outra opção. Mas tem o Marcel Van Hatten, que é da direita, que é batalhador, que é guerreiro e que também merece estar no Senado, porque nós temos que mudar o Senado. Mudar. Tem ladrão demais lá. Tem gente safada demais. Até nos partidos de direita, o que é pior. Então, foi maravilhoso eu ter comunicado essas coisas para vocês hoje. E até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.